Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Estamos de volta com mais uma edição do programa Qual a Sua Ideia? Projeto de extensão da Universidade FUMEC. Aqui temos um espaço especial para conhecer, para discutir, debater e avaliar as ideias que permeiam as preocupações dos nossos mestrandos. Estamos recebendo aqui a Maria Fernanda Souza Salles. A fila e o volume das ações aumentando todo dia de tamanho, vítimas desinteressadas, custos e prejuízos pessoais, social e das instituições. A Maria Fernanda tem como tema, no seu projeto de mestrado, a representação do ofendido nas ações penais do crime de furto. Bem-vinda, Maria Fernanda. Professor Gabrichi, vamos conversar com a nossa mestranda. Professor Admir, Maria Fernanda, estamos aqui para mais um programa Qual é a Sua Ideia?, que integra o projeto de pesquisa patrocinado pela Universidade FUMEC e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, denominado Design Instrucional e Inovação das Metodologias de Ensino. E como nós sempre fazemos, Maria Fernanda, eu gostaria de saber de você qual é a sua ideia a respeito da representação do ofendido nas ações penais do crime de furto. Bom dia a todos, bom dia aos professores. Inicialmente eu agradeço pela oportunidade e digo que estou muito feliz de estar aqui na presença de dois ex-professores ilustres. Bom, a minha ideia é propor uma mudança na legislação penal do Brasil para que os crimes de furto simples, que são objeto de aproximadamente metade dos processos que tramitam nas varas criminais de Belo Horizonte, se deem por meio de representação do ofendido. Ou seja, somente se a vítima desejar ver a pessoa processada criminalmente, ela verá, isso acontecerá, admitindo os encargos que isso gera. Isso lembrando que eventual pedido de indenização em razão de furto independe do processo e da condenação criminal. Pois bem, Maria Fernanda, você escolheu esse tema porque você tem contato com esse tipo de situação? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Sim, eu tenho muito contato com isso. Eu sou assessora de um juiz criminal daqui da comarca de Belo Horizonte e eu presencio não só na minha vara criminal, como nas outras também. Percebo e os colegas me contam que muitas vezes a vítima se vê obrigada a comparecer e não deseja que isso ocorra. Eu posso contar uma experiência, uma vivência, um caso concreto que se repete, que é, por exemplo, um furto de um tênis em uma loja de shopping. Uma tentativa de furto. Não há prejuízo patrimonial nenhum e a vítima não deseja ver condenado criminalmente o autor da ação. Isso porque não é economicamente interessante para ela, porque ela precisa perder um dia de trabalho, lembrando que ela tem que comparecer na delegacia e no fórum sempre que há um crime, né, sempre que há uma investigação. E a vítima, tanto a vítima quanto a testemunha, se elas forem intimadas a comparecer e não cumprirem essa ordem judicial, elas cometem crime de desobediência. Estão sujeitas à multa, arbitrada pelo juiz, entre 1 e 10 salários mínimos. Elas estão sujeitas a um processo criminal e à condução coercitiva. Ou seja, elas são obrigadas a comparecerem quando intimadas. E isso sem a vontade delas, na maioria das vezes, quando se trata de furto simples, né? Lembrando que o meu tema não é aqueles furtos com arrombamento, com abuso de confiança, não estou tratando desses. Então, para a vítima não é interessante. E o Estado está tutelando algo da esfera privada do indivíduo que o próprio indivíduo não deseja que seja tutelado.
Isso gera vários prejuízos, né, para a sociedade. A sociedade normalmente mantém esse processo. Por quê? Porque eu arriscaria dizer que em 90% dos casos, a vítima, o acusado, né, do crime de furto é defendido por defensor público, ou seja, é um advogado do Estado. E esse processo gera um custo que não é pago pela pessoa, pelo indivíduo, pelo réu, nem pela vítima, é pago pelo Estado. Se preso, o condenado custa cerca de R$2.000 para o Estado por mês. Então, não é interessante financeiramente. Ideia puxa ideia. Maria Fernanda, a gente sabe que para o mestrando o objeto empírico pode ser a pedra de toque, né, para que ele possa pensar no seu projeto. Muito bem. Um grande desafio para o mestrando, às vezes, dentro desse contexto, dessa contextualização do objeto empírico, é encontrar efetivamente uma literatura que dê suporte para a sua discussão. Sim. Qual literatura? O que você já tem em mente? Quais os autores? Quais as ideias? Sim, eu pretendo analisar todos os autores conhecidos, né, os melhores autores de direito penal, mas pretendo também verificar se há artigos a respeito do assunto atuais. Eu já percebi, já descobri alguns, mas pretendo ver se tem algum artigo atual. Pretendo fazer uma pesquisa de campo nas varas criminais, coletar dados concretos acerca da quantidade de vítimas que não desejam o processo criminal, acerca da quantidade de crimes de furto que estão sendo processados, acerca das condenações, de quais processos levam à efetiva condenação, porque a gente sabe que existe um prazo prescricional, ou seja, existe um tempo que o juiz tem para dar a sentença, né? No caso do furto simples, por exemplo, o juiz, desde o recebimento da denúncia, né, desde que inicia-se o processo, ele tem mais ou menos 4 anos, considerando que a pena não costuma superar 2 anos, né, no caso do furto simples. Se for um furto tentado, então, o juiz só tem 3 anos para dar sentença. E a gente sabe que o judiciário está abarrotado. Existem processos que são prioritários, que o Conselho Nacional de Justiça determina que o juiz sentencie primeiro. Existem muitos processos antigos que são prioritários e existe mais muitos processos de réus presos que passam na frente desses processos de furto. Então é muito difícil que o juiz consiga encerrar esse processo em 3 anos. A experiência mostra isso, e não é por incompetência ou por falta de trabalho, não. É pela quantidade em números de processos e pelo aumento da criminalidade. Maria Fernanda, como o professor Admir disse, uma ideia puxa a outra, e eu gostaria de saber se você já pensou em fazer uma análise econômica, não é, dos casos de furto, não é, dentro do seu trabalho, porque aqui na Universidade FUMEC, por exemplo, o professor Alexandre Kateb desenvolve uma linha de pesquisa na área do direito econômico, na análise econômica do direito, e eu acredito que isso possa ser interessante na sua pesquisa, já que, pelo que você nos disse, não vale a pena, do ponto de vista de tempo, de desgaste psicológico e de dinheiro, prosseguir com uma ação penal como essa. Sim, não vale a pena para a sociedade e muitas vezes não vale a pena para a vítima. Como eu já disse, a própria vítima é muito assertiva nesse sentido. Eu já pensei, sim, uma das minhas hipóteses é essa, de que não vale a pena. Ao longo da pesquisa eu vou verificar se ela vai ser confirmada ou refutada, mas eu pretendo, sim, fazer uma análise econômica, colocando números a partir da minha pesquisa de campo, né, números reais, e financeiramente falando mesmo, números em termos de custo também, de quanto custa um processo. E às vezes um processo que não vai, como se diz no popular, dar em nada. É importante observar que o programa de mestrado da Universidade FUMEC busca estabelecer uma interseção entre o direito público e o direito privado, e às vezes o mestrando está cursando uma linha de pesquisa de direito público e não pensa em fazer uma disciplina de direito privado, mas num caso como o seu, eu acho que vale a pena, né, analisar a questão também do ponto de vista privatístico, do ponto de vista econômico, porque há um fator econômico fundamental na decisão
do ofendido de prosseguir ou não com o crime de furto, que é a sua hipótese, e que, pelo que eu vejo, parte do pressuposto da necessidade da mudança da legislação. Sim, sim, parte. E realmente é muito adequado ao programa, né, que busca fazer um diálogo entre o público e o privado. Você falou a minha proposta, a minha vontade, eu pretendo alterar o pensamento. Então você tem as suas pretensões, né, a sua vocação para que esse projeto ele traga alguma contribuição. Mas, em resumo, qual que seria você considera a sua grande contribuição com esse projeto? A minha grande contribuição seria a economia para a sociedade, em termos de tempo e dinheiro, e o desabarrotamento do judiciário. Maria Fernanda, finalmente eu gostaria de saber qual é a sua percepção do programa de mestrado da FUMEC em relação ao seu desenvolvimento profissional como professora. Você acha que o programa de mestrado está contribuindo para o seu aprimoramento? Sim, muito. Os professores são muito atualizados, eles aliam a teoria à prática e a prática atualizada, diferente de outras instituições que eu tenho notícia. O programa está em expansão, ele estimula muito os alunos, ele envolve os alunos, ele estimula muito a pesquisa, existem vários projetos de pesquisa vinculados ao mestrado. Além de estimular a pesquisa, ele estimula a publicação e a escrita dos alunos. Os professores, eles são muito preocupados, eles ensinam e demonstram a transdisciplinaridade e também a proatividade em nível acadêmico. Muito bem. Estivemos aqui com a Maria Fernanda Souza Salles. Obrigado por sua participação e eu espero que você consiga os seus objetivos com o seu projeto, que é bastante importante, né, primeiro para se discutir e depois para que se possa, de alguma forma, alterar alguma coisa aí pela frente. Obrigado, Maria. Muito obrigada. Aos nossos ouvintes que quiserem contribuir com o nosso programa, apresentando críticas, apresentando ideias, é só nos escrever por meio do e-mail qual é a sua ideia, @fumec.br.